Olha, tem muita gente aí com a história do 1140 da Sunrace, cassete com essa coroa maior que eu tenho nessa daqui, que eu já mostrei em outros vídeos, perguntando, essa coroa serve com o meu câmbio tal, um Deore antigo e tudo mais. Nessa questão de colocar cassetes grandes, você tem o problema da capacidade de câmbio. Os câmbios antigos não têm uma grande capacidade de câmbio dessa maneira, que nem esse aqui está com um Acera SGS, que tem 45D, aí ele resolve tranquilo. Eu já testei, né, no mínimo o câmbio precisa ter o chamado cage longo, isso daqui o mais longo possível, se for muito curtinho vai ficar mais difícil ainda. Mas o problema maior, quer dizer, isso aqui é para armazenar corrente, que você ainda pode ter aquela manha, você não cruzar corrente, como o pessoal, que eu já coloquei do pessoal que usou com híbrida, aí usou esse cassete para também poder colocar coroas grandes e tudo mais, tem umas manhas que tá aí no outro vídeo. Mas o problema maior dessa história toda é a altura da polia aqui em relação às coroas, porque essa altura é que te facilita você retornar a marcha. Quando você coloca, ele vai. Mas para retornar, ela precisa de uma certa altura para fazer com que, quando você solta lá, o câmbio recolhe, que ele puxa para fora. E precisa ter uma distância, não pode estar colado, senão ele não vai voltar. Essa altura é definida por esse parafusinho solitário aqui, que quando você faz lá o ECOG, que a gente faz aquela adaptação do ECOG, o pessoal manda um parafusinho mais comprido. Você pode arrancar esse aqui, colocar mais comprido, que apertando mais, ele aumenta essa altura, ele vai fazer o câmbio ficar lá mais para baixo e faz essa altura aumentar. O problema dessa adaptação com o parafuso, você fica numa situação às vezes um pouco limite. Eu instalei a 40 com câmbio simples desse sistema, sem ser SGS, que tem aquele prolongadorzinho e tudo mais, e funcionou. Ela foi bem, só que ela ficou muito justa. Eu troquei o parafuso, coloquei maior, mas eu não gostei porque ele ainda ficou muito próximo. Como eu uso a bicicleta para viajar, eu prefiro ter uma folga, tá? Então, colocando com o SGS, que é o sistema Shadow, que tem aquele atrasador ali, aquele pininho que atrasa um pouquinho o câmbio, e o sistema de altura da polia em relação às coroas é definido no câmbio, não em cima da gancheira, eu preferi trocar. Eu até, assim, esse aqui tá com SRAM, eu até gosto do sistema SRAM ali, tudo para frente, mais curtinho para trocar a marcha, só que eu tive que sair do SRAM, voltar para o Shimano, para poder ter uma folga maior em câmbio para viajar, para não ficar me enchendo o saco no meio do caminho. Então o que acontece? Se você vai colocar, eu quero colocar com o meu câmbio antigo, ok, você pode colocar com o câmbio antigo, chega lá, vai fazer a regulagem, vai ver essa altura, vai ter que dar uma sobrinha, se o câmbio não voltar, é porque está faltando altura nesse parafuso simples, você aperta mais. Se não der, você tira esse parafuso fora, compra um outro mais comprido, tenta colocar ali e fazer ele descer mais para você poder retornar. Se não der, tem duas opções. Uma é talvez tentar esses prolongadores de gancheira que tem aí, tem um pessoal que faz gancheira de todo tipo aí, que tem prolongador meio específico para um câmbio ou outro, talvez dê para adaptar, não sei, não testei isso ainda. Ou agora já tem câmbio SGS mais barato, já desceu, a Shimano colocou sistema Shadow até no Altos. Então, desse aqui que o câmbio eu paguei 180 e pouco, o câmbio, já baixou para torno de 120 um SGS. Então, aí você pode colocar um SGS, mesmo que fique com 8 velocidades, você usa um SGS, ele vai cambiar em 8 também. Então, não existe uma resposta, vai funcionar, não vai funcionar. Até porque quanto mais antigo ou mais velho for o câmbio, que nem começa a ter folgas e tudo mais, então fica difícil a gente afirmar se ele vai funcionar com o teu câmbio. Na teoria, um cassete grande como esse de 40 precisa de um câmbio de capacidade ali de 45D, que a gente fala. Tem a continha para fazer, tem outro vídeo aí para falar disso. Se não dá para você comprar isso daqui, quer colocar o outro, né? Se o câmbio tiver pelo menos o cage longo aqui, já dá para se virar. Aí tem esse problema desse parafusinho que você tem que se virar aí ou adaptar e tudo mais.
O que acontece é que fica nesse limite, tá? Eu preferi não ficar nesse limite e mudei para SGS. Uma outra opção, tá, só falando, quer dizer, tem os cassetes também nessa linha aí que veio da nova do Alto, de 1136, que é novo, que tá aí, chegou agora essa semana, faz 2 semanas que mandaram o e-mail. O 36 para 40 ali de diferença em termos de aliviar, não é muita diferença quando você está trabalhando com a 22 na frente, né? Se for para fazer single speed na frente, tudo bem. Mas quando você coloca a 22 para subida entre 36 e 40, a diferença não é muita. Na perna o que eu senti é que não faz muita diferença. Óbvio que fica mais leve, mas ao mesmo tempo fica bem lento a bicicleta com 22,40. Então dá para subir, tem um cara até que falou que descansa na subida, mas na realidade a diferença é muito pouca, porque a relação já é muito leve. 11,36 também pode funcionar. E talvez aí com 11,36 você consiga uma regulagem mais fácil, esse problema do pino não apareça tanto. Infelizmente não tem uma resposta direta, não tem faça isso ou faça assado. Na minha eu fiz com 40, mas fiz com SGS por questões de garantia. Aí se quiser adaptar tem essas questões para você olhar, tá bom? É isso aí.